Eu não sei como eu vou começar esse vídeo porque nem era pra eu começar nada, mas se eu não fizer isso nunca, né? Eu acho que vai ficar muito sem contexto e não vai fazer sentido. Não sou obrigada a estar aqui, não sou obrigada a nada e ninguém é. Mas enfim, quando se trata de algo que a gente começou, já tá em andamento, que foi antes de muita coisa, de muita reviravolta, de muita loucura acontecer, eu acho que eu devia vir aqui contar, compartilhar isso, na verdade. Eu não tinha ainda passado por um luto tão forte. Já tinha sim passado por um certo luto que foi da minha vida passada, antes do meu acidente. Esse luto que eu passei, eu acabei tendo que lidar com um recomeço instantâneo, de um dia para o outro. Eu estava me divertindo, eu estava feliz, e de um dia para o outro a minha vida, bum, mudou completamente. Daí eu não tinha vivência com a deficiência, com nenhuma, eu acredito. E realmente não é fácil. A gente não é fácil, a gente acaba tentando entender, tentando se perguntar, até você ir para a fase de aceitação e para a fase de que não é um problema, e aí você acaba até lutando contra os preconceitos que a sua deficiência trouxe e que muitas deficiências ainda trazem. Infelizmente, é uma pauta que você veste a camisa, que acaba vestindo a camisa para se defender, porque você também é dessa pauta, você também se encaixa agora. E não é fácil, não é fácil para ninguém, para ninguém. Desde a pessoa que nasceu com alguma deficiência e desde a pessoa que teve durante a vida a deficiência. Então, assim, não tô nem colocando a gente em pódios, não existe isso. Eu só quero dizer que cada um tem uma experiência e um tipo de vivência com a deficiência. Eu tive o meu luto quando eu adquiri a deficiência há 11 anos, que eu sou cadeirante. E esse luto que eu passei foi algo muito surreal. Por que eu tô dizendo isso? Para vocês entenderem o próximo assunto. Foi o maior luto que eu poderia passar, que eu poderia pensar em viver na minha vida. Porque eu já tive um luto que foi perder um filho quando eu tinha 19 anos, um bebê prematuro que infelizmente ficou num hospital, num neonatal e não sobreviveu por N decorrências que aconteceram, mas ele teve uma infecção e hospitalar, eu acredito, e infelizmente ele não aguentou, era uma criança, um bebezinho muito pequenininho, enfim. Foi um luto muito grande também, muito forte. Eu digo que antes do meu luto pessoal, foi o maior, mas a gente sempre acha que o pior não pode acontecer. Não digo que é pior, mas assim, tem coisa muito mais difícil também. Porque você perder a sua vida de antes e você recomeçar uma outra vida que você não queria e que você nem sonhava como seria, ou que, sei lá, é muito, muito, muito difícil também. Não no mesmo nível, mas assim, eu perdi a minha vida de antes, eu perdi a Rafaela de antes, quem foi a Rafaela há 11 anos atrás. E aí, a gente sabe que uma hora a gente vai perder pai e mãe, né? Eu vou tentar não me emocionar aqui, mas perder um pai, assim, não tem comparação pai e mãe. Pra mim, eu amo os dois da mesma forma. Mãe, a gente fala, mãe é pior porque a gente tem uma ligação muito forte com a mãe por ter nascido, né? Dela, enfim, é realmente muito forte. Mas eu não imaginava que eu ia sentir tanto
quando eu perdi o meu pai. O meu pai foi uma pessoa muito incrível para mim. Eu não sei nem por onde, assim, começar falar dele. É muito difícil ainda, né? É muito recente. Meu pai foi embora dia 16 de maio de 2024. E eu ainda não consigo falar. Dia 16 vai fazer um mês e ainda é difícil falar. Eu não perdi só o meu pai. Eu perdi uma parte de mim, sabe? E perder uma parte de você é algo muito forte. Porque eu já tinha perdido um filho que eu nem conheci. Eu nem tive oportunidade de saber se meu filho ia ser alguém na vida, se meu filho ia gostar de amarelo, de verde, azul, rosa, vermelho, se meu filho ia gostar de outras coisas, sei lá. Eu não tive essa oportunidade, eu não vi meu filho crescer, eu não tive a oportunidade de pegar meu filho no colo. Eu não peguei. Ele era muito bebezinho. Deus sabia que alguma coisa importante iria acontecer comigo no futuro. Então, eu não sei se levar o meu filho foi livrar ele de sofrer ou eu de sofrer também, mais do que eu já viria a sofrer. Mas, enfim, a gente nunca sabe as coisas, né? A gente nunca entende na hora, a gente só vai entender lá na frente. E hoje eu perdi meu filho com 22. Não, desculpa. Perdi meu filho com 20 anos, praticamente 20. Eu ainda tinha 19 anos. E perdi a Rafaela de antes, a minha vida de antes com 22. E perdi meu pai com 33, que eu vou fazer 34 esse ano. Três lutos que marcaram muito minha vida, porque a gente fala que outras pessoas da família é um luto muito grande também, é muito doloroso. A gente tem saudade, eu tenho saudade das minhas tias, eu tenho saudade dos meus tios que se foram, que eram muito próximos, né? E que eu morro de saudade da minha avó, de muita gente que se foi, de muita gente que eu não vou ver mais. Não nessa vida, talvez, né? Não nessa vida, claro, mas sei lá. E perder meu pai foi uma coisa muito mais triste, que eu nunca imaginei que eu ia sentir tanto, sabe? É muito doido ainda, eu ainda tô muito confusa com tudo, eu ainda não sei lidar, eu tô tentando entender porque a minha mãe agora vai ficar sozinha. Eu tentei trazer minha mãe pra cá, mas a Maia, que era minha cachorra, né, que ficou com os meus pais, que é deles praticamente, também nosso. A Maia, ela não se dá com a Judy é muito grande e a Judy, a gente tem medo, assim, elas ficam, a Judy fica muito afobada quando vê a Maia tem medo, corre dela, a gente não conseguiu deixar elas se enturmarem por medo, porque se a Judy avança na Maia, é uma só, entende? A Maia é menor, então a gente precisa ainda ver isso, preciso de ajuda com isso, contratar alguém, não sei, porque não é barato mexer com isso, mas a gente precisa resolver. Então a minha mãe não vai vir morar comigo, ela vai ficar na casa dela. Ela também não quis, né? Também foi uma decisão dela. Eu gostaria muito de estar mais perto, mas eu tô tentando ficar com ela o máximo que eu consigo. Então, quem me acompanha lá no Instagram vê que de fim de semana, né? Todo fim de semana eu tô indo ver minha mãe e isso vai continuar até
não sei quando, porque eu acho que vai ser muito importante para ela ficar mais pertinho de mim. A gente mora no mesmo bairro, graças a Deus, então ela pode vir aqui. É um pouco longe para ela descer de a pé, mas ainda não é longe, é perto, dá pra gente se ver mais vezes, né? Então eu não sei ainda como vai rolar tudo isso, tá muito confuso ainda. Infelizmente tem muita burocracia para resolver quando uma pessoa, né, parte. Então a gente ainda tem que resolver muita coisa chata de resolver, mas não tem para onde correr. Eu tô bem, porque eu sei que a minha mãe vai ficar bem também. Ela é forte, a minha mãe já passou por muita coisa, já passou por muita perda difícil, por muitas provações, entendeu? Muitas barreiras também. Mas eu sei que ela vai passar por mais essa, até porque a gente está incentivando ela a viajar, ir para casa de parentes em outros estados, a, a se distrair mesmo, sabe? A curtir um pouco, porque esses últimos anos, né, com o meu pai, ele estava muito debilitado. E meu pai morreu, meu pai faleceu com 76 anos, ele ia fazer 77, quer dizer, iria fazer 77 esse mês. E vai ser difícil por isso também. A gente ia fazer um churrasquinho aqui em casa para comemorar, porque a Jude faz um ano, e ela faz dia 26 e ele dia 27, então a gente ia comemorar junto, ia ser gostoso. Mas ele vai estar no meu coração nesse dia, eu tenho certeza. E vai estar sempre, né? Não só nesse dia. Tentando só resumir, meu pai, ele tinha a veia do coração entupida. Foram longos anos, assim, de, de médicos e tal, e tentando resolver. Foi tanta coisa que aconteceu junto. Assim, depois que eu tive o acidente, que acabou que o médico tinha falado para ele que ele teria que se exercitar para tentar desobstruir, mas o médico falou que não tinha muito o que fazer com isso. Cada pessoa tem uma experiência com isso, e meu pai era uma pessoa que odiava médico, era uma pessoa difícil de ir no médico, por mais que a gente insistisse, às vezes a gente tinha, sabe, que falar, brigar, e ele era teimoso, sempre foi muito teimoso, então muito, muito difícil saber o que realmente fez que ele não se cuidasse desses anos todos para cá, mas na verdade, foi uma decorrência de fatores que aconteceram, porque meu pai já estava debilitado. Meu pai sempre teve uma dor nas costas que até hoje estava esperando a cirurgia. Ele não correu atrás para insistir que a cirurgia fosse feita, porque ele tinha medo de não andar e ele precisava cuidar de mim. Então, decorreu muitas coisas que a gente ia só cuidando. Então, eu sempre incentivava ele, sempre falava, mas é difícil, é muito difícil. Você lidar com uma pessoa mais velha, de cabeça dura, então não foi fácil, não foi fácil, foi muito difícil. Então ele foi debilitando muito, principalmente na cabeça. Fez exames, porque a gente estava com medo de ser Alzheimer, fez todos os exames na cabeça, não deu nada. O médico passou vários remédios, vitaminas para ele melhorar, a dor na coluna não melhorava, vários remédios também que ele passou. Eu falava para ele fazer exercícios porque os músculos dele estavam atrofiando, ele não estava conseguindo andar mais direito, não conseguia mais se movimentar direito, tudo cansava. Então, gente, foi um decorrer de coisas, sabe? Assim, foi uma junção de tudo que ele acabou debilitando mesmo. E, infelizmente, no domingo, eu vou tentar soltar depois esse vídeo para vocês aqui. No domingo do Dia das Mães, ele tava aqui comigo. Eu fiz um sorvetinho saudável para ele. Tava tudo bem. Mas meu pai tava diferente.
E vocês vão ver isso nos próximos vídeos. Eu vou tentar postar, vai ser muito difícil. Esse vídeo eu não sei como que eu vou fazer pra soltar, enfim, vai ser difícil, mas eu vou tentar mostrar pra vocês os momentos que a gente teve no Dia das Mães, foi muito gostoso. Eu não filmo muito, porque às vezes eu prefiro curtir mais o momento do que ficar pegando o celular pra filmar, mas por incrível que pareça, nesse dia eu quis registrar ele chupando o sorvete que eu tinha feito. E também quis registrar ele entrando em casa. Foi muito louco isso, porque a hora que eles chegaram, eu tava aqui dentro, e aí eu olhei na câmera da garagem, o Renan tava abrindo o portão pro meu pai e pra minha mãe. Eles estavam entrando, e aí eu vi o meu pai muito debilitado. Ele andando devagarzinho, sabe? Ele já tava assim, mas tava um pouco pior. E ele tava um pouco cansado, ele dormiu aqui. Então, assim, ele fez tudo pela última vez no domingo aqui, eu nem sabia, né? Mas foi muito importante. Pelo menos eu vi ele, abracei ele, beijei ele, tudo pela última vez, porque na quarta-feira, durante a semana, à noite, a minha mãe falou que ele não tava bem. E aí eu pedi pro Renan, pro meu marido, levar ele, por favor. O Renan na hora falou, não, eu vou lá. E passaram a madrugada e, por incrível que pareça, meu pai não quis ir pro hospital. Ele quis ir pro pronto-socorro, que era mais próximo, e que ele falava que não, pode ser que lá seja mais rápido o atendimento. E se acontecer alguma coisa, a gente vai pro hospital. O Renan e minha mãe falaram que o pronto-socorro socorreu muito bem ele. Ele tava... Ajude. Ele tava, assim, debilitado de cansaço, muito cansaço. Não tava conseguindo respirar, sabe? Então, foi isso que aconteceu. Ele tava muito cansado. E aí, eles levaram ele pra esse lugar, o pronto-socorro, a médica socorreu tudo, só que é difícil a gente julgar. Eu não tava lá, eu só sei o que me contaram, mas o Renan e a minha mãe falaram que eles fizeram de tudo e que durante a noite a médica viu que ele estava desidratado e que durante a noite ele estava tomando, durante a madrugada, quer dizer, ele estava tomando vitamina, né, na veia. Inclusive, eu liguei para ele, a minha mãe mandou uma fotinho dele deitado lá. Eu liguei para ele, para minha mãe, né? Aí minha mãe passou o telefone para ele, quer falar com seu pai? Eu falei, eu quero, ele tá aí, tá bem. Aí eu falei com ele, eu vi a voz dele pela última vez, eu queria ter gravado a ligação. Mas a gente não sabe, né? A gente nunca imagina. Eu jamais iria imaginar. Eu queria ter gravado a ligação. Mas eu falei que eu amava ele. Eu falei, pai, eu te amo, tá? Vai ficar tudo bem. E foi isso. Foi a última vez que eu ouvi a voz do meu pai. Na madrugada, ele começou a ter muito cansaço, começou a ter muita dificuldade de respirar. E 6 horas da manhã, ele teve... 6 não, um pouco antes, né? 5h30, ele teve uma parada respiratória. E os médicos foram lá, tentaram reanimar, tentaram de tudo. O Renan falou que eles tentaram mesmo, que ele viu e... Infelizmente, ele não sobreviveu. Mas o meu pai não tava bem, sabe? Eu não sei se foi eles que estavam ali perdidos e, sei lá, não sabiam para onde correr, não sabiam o que fazer. A gente fica tentando achar motivo, mas eu procuro não pensar nisso, sabe? Era a hora dele, infelizmente. Ele vai fazer muita falta para mim. Ele vai fazer muita falta. Eu tô morrendo de saudade. Mas eu sei que isso vai passar. Eu sei que vai passar, que eu e minha mãe vai ficar bem. Mas é só eu e ela. Jude! Bom, enfim. A Jude tava tentando sair ali. E eu acho que deu pra ver no vídeo a porta abrindo. Ela abre com o focinho assim, sabe? Ela vai fazendo assim e a porta vai abrindo. Ela tá terrível. Mas enfim, eu só fechei ela porque quando ela faz arte, eu não deixo ela sair lá fora. Mas enfim, gente. Eu vou sentir muita falta dele. Muita falta mesmo.
Isso vai passar. A gente sabe que passa. Mas até passar, essa dor ainda vai remoer dentro de mim, sabe? Eu ainda vou ficar perdida, eu ainda vou ter momentos que eu vou querer ficar sozinha, vai ter momentos que eu vou querer ficar em silêncio. Eu sei, eu me conheço, sabe? Mas eu sei que meu pai nunca vai sair de dentro de mim. O meu pai tem uma história de vida muito boa, assim, uma história muito interessante. Ele foi uma pessoa muito foda, foda mesmo, assim, meu pai foi muito foda. Meu pai era policial, militar aposentado, e ele teve uma história muito grande na polícia em São Paulo. Assim, a história do meu pai é meio doida, mas eu gostaria de contar um dia pra vocês aqui. Resumidamente, assim, tentando, sei lá, tem umas caixas aqui, umas caixas não, né? Uma caixa, eu não sei, depois eu vou tentar mostrar pra vocês. Mas, nesses envelopes aqui, ai meu Deus, quase que eu derrubei. Nesses envelopes tem fotos antigas do meu pai. Tem fotos lindas do meu pai. E uma eu vou mostrar, porque é a que eu mais gosto. E essa foto, este aqui, é o meu paizinho. Esse é meu pai recebendo uma medalha no exército. Meu pai também foi um tempo do exército. Saiu por motivo de maldade que fizeram com ele, mas era pra ser assim. E aqui é meu pai recebendo a medalha. Essa foto é linda, é linda, é linda. É uma foto que eu tenho muito orgulho do que meu pai foi. Muito. Da história dele, porque meu pai foi muito guerreiro, muito justo, muito honesto. Não foi perfeito, lógico. Ninguém é. Ele não foi perfeito, mas ele foi meu pai. E eu tenho orgulho disso, sabe? A gente nunca pode ficar apontando os erros, sabe? Tem pessoas da família que ainda, infelizmente, tem essa mania, né? De ficar falando, não foi perfeito, não foi o cara. Mas pra mim foi, entendeu? E aí, porque talvez, né, eu tive uma experiência diferente com meu pai. Pode até ser que eu tive uma experiência melhor com meu pai. Que meu pai me viu crescer da barriga da minha mãe até os meus 33 anos comigo, do meu lado. Mas meu pai mudou muito. O meu pai era uma pessoa muito assim, teimosa, sabe? Era uma pessoa teimosa, era um cara meio turrão às vezes. Me educou assim, sabe? Meio que assim, mas eu ainda meio rebelde, né? Dei umas escapadinhas e tentei acalentar o coração dele, sabe? Mudei muito a cabeça do meu pai para muitas coisas atuais que ele tinha preconceito, eu mudei, fui tentando, sabe? E meu pai era muito chorão, canceriano, né? Era muito chorão, então as coisas que eu mostrava, olha, pai, né? Olha, mostrando assim, ele chorava, ele falava, meu Deus, como pode? Então, resumidamente, meu pai foi um cara foda pra mim. E na vida dele ele foi foda, é que a gente não entende muita coisa. E a gente talvez nem, sei lá, nem pare pra pensar que talvez a pessoa tenha feito por alguns motivos. E, enfim, são histórias longas. Esse vídeo foi só sei lá, um desabafo do que tá acontecendo na minha vida agora. Pra vocês também entenderem por que eu atrasei tantos vídeos. Eu não tinha cabeça, gente, pra editar nada. Eu não tinha cabeça pra fazer nada. Até porque os vídeos que eu tenho no celular até o Dia das Mães, que foi o dia que eu parei, que eu não gravei mais nada,
Os vídeos, eles não foram editados, então eu tinha que ter editado os vídeos anteriores para poder postar. Então, eu guardei esses vídeos, eu não apaguei. E aí chegou a hora que eu falei, acho que agora eu posso voltar aos pouquinhos e postando devagar e editando no meu tempo. Porque se tem uma coisa que o meu pai me apoiava, era não desistir do que eu queria, sabe? Dos meus sonhos. Meu pai sempre me apoiou em tudo, em tudo. Ele queria muito que eu fosse policial, meu pai queria que eu seguisse carreira. Até tentei, mas a vida me colocou em outro caminho. E mesmo assim, ele nunca falou, não, você tem que tentar de novo, não, você tem que ser. Não, ele sempre falou, filha, o que você gostar, o que você amar, o que for pra você fazer, você vai fazer. E eu vou te dar apoio, eu vou estar aqui do seu lado. E graças a Deus, meu pai viu eu me formar na faculdade. Graças a Deus, tudo de bom que podia ter acontecido assim na minha vida, meu pai viu. Graças a Deus. Claro que eu não pude dar um neto pro meu pai. Eu não pude dar um neto para ele. Eu dei um neto, mas que ele amou muito, depois que brigou muito comigo. Mas eu não pude. Eu não sei ainda, né? Essa vida é muito doida, então a gente não pode duvidar de nada. Eu sou uma pessoa que eu não procuro, assim, eu gostaria muito de ter um filho um dia. Mas não é algo que eu foque, que eu quero, que eu fique, nossa, quero muito. Não, eu acho que a vida tem que ser como Deus quiser, sabe? Então, eu tô aqui para Deus fazer o que quiser da minha vida. E se eu tiver que passar por isso, eu vou passar. Se eu tiver que ter um filho, eu vou ter. Se eu não tiver que ter um filho, tudo bem. Eu não tenho esse foco, sabe? Porque a minha vida, querendo ou não, a nossa vida não pertence a nós, né? Se a gente for pensar que é Deus que guia tudo, que faz tudo, mesmo se a gente for para um lado e não for o lado que a gente tem que ir, ele vai dar um jeito de trazer a gente para o lado certo. E a gente só tem que se permitir, eu me permito hoje, sabe? Então, eu deixo Deus me guiar pelo caminho que eu tenho que seguir. No momento, Deus tá me guiando pelo caminho que eu tenho vontade de seguir, que eu sonho. Então, é isso. Vamos ver se vai dar certo, se não vai. Eu espero que sim, né? Eu tô muito feliz de ter voltado a gravar, assim, firmemente aqui no YouTube. Espero que isso dê certo. Se não der, tudo bem. A gente segue para outro ramo, para outro rumo. E acho que é isso, gente. Mas foi mais um vídeo para desabafar, conversar com vocês e falar tudo que tá acontecendo, explicar. O vídeo ficou enorme, porque eu falo muito. E é isso. E aí a gente segue rumo, né? Segue rumo na minha vida. E aí eu não sei quais são os próximos capítulos, quais serão. Mas eu espero que vocês me apoiem nisso, tá bom? Então, o jeito que eu preciso que vocês apoiem é se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like bem carinhoso para esse vídeo que foi difícil fazer, foi muito difícil fazer. Eu tava esperando ter um pouco mais de equilíbrio para fazer, mesmo assim ainda não tem, né? A gente ainda não tem muito, mas eu sei que tudo vai ficar bem, porque é essa a, a positividade que tá no meu coração, que sempre esteve e que eu sei que meu pai gostaria que eu tivesse. Então, eu sei que tudo vai ficar bem, que isso vai passar, né? E é isso, espero que vocês fiquem aqui comigo e me apoiem aqui, tá bom? Então se inscrevam, não esquece de deixar um like aqui e comenta alguma coisa, deixa um emoji de coração se você tá aqui me apoiando. Só isso eu já vou ficar muito feliz, tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.